Hoje você vai aprender JavaScript em 10 minutos, direto ao ponto, rápido, simples, prático. Você vai entender tudo o que você precisa para a base dessa linguagem de programação. Para você tirar o máximo de proveito possível, eu recomendo que você já tenha assistido às aulas de HTML em 10 minutos e CSS em 10 minutos para que você possa entender JavaScript. HTML e CSS precisam ser aprendidos antes do JavaScript para você tirar o máximo de proveito. E é óbvio que você não vai aprender JavaScript profundamente em 10 minutos. Por isso eu tenho um curso completo e gratuito que está aqui no card que você pode fazer para aprender JavaScript passo a passo bem detalhado. Então, o que é JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação de navegador que funciona com eventos, disparos de eventos dentro das páginas. Então, é como se a gente dissesse para o nosso site, para o nosso sistema, para o nosso aplicativo, como a gente quer que ele se comporte com determinadas ações. Um exemplo, eu tenho aqui um botão no HTML e aqui eu tenho um script e uma sintaxe em JavaScript. E eu estou dizendo que é para pegar qual que é o ID desse botão. Quando clicar, eu quero que o corpo do meu site, aqui o body, a nossa tag body do nosso site, receba uma cor especial do CSS que vai ser azul. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui o botão. Quando eu clicar aqui nesse botão, tcharans, o fundo ficou azul. Então, aqui a gente teve um evento disparado, a gente teve uma manipulação aqui da nossa página através da linguagem JavaScript. E o JavaScript ele pode fazer muito mais do que isso. É claro que esse é um exemplo bem tosco e bem direto, mas dá para você entender para que ele serve, principalmente para as interações inteligentes na nossa página. Agora a gente vai ver como colocar JavaScript dentro das nossas páginas. Existem basicamente duas formas de você fazer isso. Claro que antes de mais nada você precisa ter um arquivo .html aí, que é onde a gente vai estar trabalhando também com o JavaScript estando ligado. Eles estão sempre juntos. Esse trio, HTML, CSS e JavaScript, quando a gente fala de programação web, eles sempre trabalham juntos, eles são amiguinhos que estão sempre colaborando um com o outro. E o HTML é a base, é o esqueleto desse nosso site. Então é aqui que a gente referencia tanto o CSS como o JavaScript. Tem duas formas de você colocar JavaScript. A primeira é dentro aqui da nossa tag body ou até aqui no head, também dentro do head, você pode colocar uma tag chamada script. Quando você abre e fecha tags script dessa forma aqui, o que eu colocar aqui dentro vai ser um JavaScript. Então aqui eu vou colocar um alerta: olá, seja bem-vindo à aula de JavaScript, beleza? Alert, abre aqui o parênteses e aqui você coloca um texto. Isso aqui é para dar uma mensagem na tela. Vamos ver isso aqui funcionando, clicando aqui embaixo no Go Live, que é a extensão do Live Server que eu já ensinei em outra aula. Clica aqui e olha lá, seja bem-vindo à aula de JavaScript. Então a gente acabou de dar um alerta na tela através dele. Então essa é uma das formas de você fazer, é colocando o JavaScript direto dentro da página HTML, o que a gente chama de JavaScript incorporado. O JavaScript já vem junto da página. E existe uma outra forma que é a mais profissional, a que geralmente a gente utiliza, que é criando um arquivo JavaScript que vai ser referenciado. Então a gente pode fazer assim, ó, vou apagar esse script que a gente tem aqui no body. Antes do fechamento do body, a gente pode colocar essa tag script também. Só que aqui a gente vai ter que referenciar para onde a gente quer pegar o arquivo. Como, por exemplo, aqui um src, aqui JS é o nome da pasta e aqui script.js é o nome do arquivo. Então agora eu posso vir aqui no meu VS Code, criar uma nova pasta que eu vou chamar de JS e dentro dessa pasta JS eu vou criar um novo arquivo que vai ser script.js, ok? Aqui dentro agora desse arquivo eu posso colocar o JavaScript que eu quero. Então aqui eu vou colocar alert e vou colocar assim, ó, JavaScript puxado de fora. E aqui um ponto e vírgula no final. Então, essa aqui é uma forma de escrever a sintaxe, né? Um alerta simples. Então, agora a gente já tem o JavaScript referenciado na nossa página. Se a gente for lá no nosso site, JavaScript puxado de fora, está aparecendo a mensagem, então a gente está fazendo rodar esse JavaScript dentro do nosso HTML. O primeiro conceito que nós vamos aprender é o de variáveis. Variáveis são formas de você guardar ou armazenar dados. Uma variável é como se fosse um pote onde a gente coloca algo dentro. Nesse caso, o nosso pote é uma palavra-chave que você vai criar e você pode armazenar dentro dessa palavra um conteúdo. Por exemplo, aqui a gente tem aqui a seguinte sintaxe: let nome. Então, eu criei uma variável chamada nome que recebe a palavra aqui, ó, Dimitri. Tá vendo que está entre aspas duplas? Então, isso quer dizer que isso é um texto. Então, nome recebeu Dimitri, certo? Se eu vir aqui e pedir para dar assim um alerta, ó, um alert, e pedir para mostrar nome, a gente vai ver que lá no nosso site vai rodar Dimitri. Então, quando eu peço para mostrar o nome, ele vai mostrar Dimitri, porque é isso que ele tem armazenado. Existem vários tipos de variáveis que a gente pode usar, né? Existem vários tipos de palavras reservadas na linguagem de programação JavaScript para variáveis. Let é uma delas, é a mais comum. Também tem const. Const quer dizer constante. Uma variável que é uma constante, na verdade,
ela é algo que nunca vai mudar, né? Variável é o que muda, constante é o que sempre continua constante, nunca muda. Então, por exemplo, o π, né? O π é um número constante, 3.14059. Então, isso daqui é um conceito básico de forma de armazenar dados através de variáveis. Existem vários tipos de dados que a gente pode armazenar. A gente vai ver alguns dos principais que a gente trabalha no JavaScript. A gente tem o tipo de dado que é string. String quer dizer texto. Então, string é caracterizado por algo que é colocado dentro de aspas duplas ou aspas simples. É um texto qualquer, um nome, uma palavra, alguma coisa assim do tipo. Então, por exemplo, letNome, aqui a gente cria uma variável chamada nome, e aqui armazenamos o nome Dmitry, a gente está armazenando um tipo de dado do tipo de texto. A gente também tem um integer, ou número inteiro, que são números que a gente armazena, por exemplo, idade 33. Temos também o booleano. O booleano é verdadeiro ou falso, é tipo liga e desliga, true ou false, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma variável chamada ativo e a gente está dizendo que ela é true, quer dizer que é verdadeira, como se ela tivesse ligado. Se tivesse false, seria desligado. Temos também o tipo de dado do tipo array, que é uma matriz ou lista por índice. A gente tem uma matriz caracterizada por esses colchetes e os valores que a gente coloca aqui dentro. Então, repare que um array é como se fosse um conjunto de outros dados que você vai colocar lá dentro. Nesse caso, a gente colocou duas strings aqui dentro. Nós colocamos dois textos, maçã e banana, na nossa variável frutas, que está armazenando uma lista com esses dados. E nós temos também o tipo object, ou objeto com propriedades. É parecido com o array, só que no caso do objeto, a gente vai colocar uma chave e então um valor. Então, eu coloquei aqui dentro a chave nome e o valor Dmitry, idade 33, chave idade, valor 33. Então, diferente aqui do array que funciona numa lista por índice, por posição, sendo a primeira sempre 0, 1, 2, 3 e assim por diante, o objeto a gente vai pegar esse dado através da palavra-chave que a gente coloca aqui dentro, que é uma propriedade que vai definir o valor daquele dado. Outro conceito básico de JavaScript muito utilizado são as chamadas funções. Funções são blocos de códigos reutilizáveis, alguma coisa que talvez você precisa como que automatizar para que sempre funcione de uma determinada forma. É como se fosse uma fábrica onde a gente vai entrar dados e sair um resultado. Então, um exemplo de função. Para você criar uma função no JavaScript, você vai usar essa palavra reservada function, que é função. Você pode dar um nome para sua função, aqui o nome que você quiser. No caso, aqui eu dei saudação. Você vai colocar entre parênteses aqui o que você vai querer que entre de dados aqui dentro. A gente chamou isso de nome. Então, ao mesmo tempo que aqui vai entrar um dado, aqui a gente batizou com uma variável nome. Depois a gente abre e fecha chaves e aqui dentro a gente diz qual que vai ser o retorno, qual que vai ser o que vai voltar dessa função. No caso, a gente está dizendo que é para retornar olá, mais o nome que ele vai pegar aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, agora fazer o seguinte, ó, saudação, e aqui eu coloco um nome qualquer, como Maria, e se eu der um salvar aqui, ó, se a gente for lá no nosso site, e não vai acontecer nada, porque aqui a gente não colocou para acontecer alguma coisa, né? Então, a gente precisa fazer aqui, ó, para isso aparecer dentro de um alerta. Então, eu vou fazer um alerta aqui, saudação Maria, só para a gente poder enxergar isso na tela, né? Então, alerta, saudação Maria, vou chegar lá, olá, Maria. Agora, se eu trocar aqui para João, agora ele vai mostrar olá, João. Tá entendendo? Então a gente criou aqui uma função. Funções pode ser usado para coisas mais úteis. Esse aqui é um exemplo tosco, né? Mas a gente podia fazer uma function aqui, ó, por exemplo, soma, onde é para somar dois números, A mais B. Então se eu pego aqui e peço para dar um alert, soma 5, 3, eu estou pedindo para somar 5 mais 3, o valor A e o valor B. Se eu for lá dentro do meu site, a gente vai ver que vai aparecer o valor 8. 5 mais 3 é 8. E isso assim por diante do que você pode estar criando. Funções são bem abrangentes, mas são muito úteis. Por fim, a gente vai ver um pouco sobre manipulação da página, ou seja, manipulação do chamado DOM, D-O-M, que é uma sigla para a nossa página, os elementos que a gente tem na nossa página, ok? Então aqui eu criei no HTML um botão trocar cor de fundo. Se a gente for lá no nosso site, vai ter esse botão aqui, botão trocar cor de fundo. Eu quero que quando eu clique nesse botão, a cor do fundo do meu site ele mude. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no meu JavaScript, eu criei uma função que eu batizei de trocar cor, e aqui dentro eu coloquei a seguinte sintaxe: document, quer dizer, a minha página, o meu documento, na tag body, que é a tag principal da nossa página, eu quero mudar o estilo e eu quero colocar uma cor de fundo, um background color, que vai ser do tipo light blue, uma cor específica, que é azul claro, beleza? Então, eu tenho essa função. Agora, aqui dentro da minha página, no meu botão, eu posso colocar um evento, um disparo de evento. A gente tem vários disparos de eventos no JavaScript. Passar o mouse por cima, quando clicar, quando der duplo clique, várias outras coisas assim do tipo. Aqui eu vou dar um on-click, quer dizer, o que é para acontecer quando a gente clicar nesse botão. E aí eu vou pedir para chamar a minha
função trocar cor, que é aquela função que a gente tem criada aqui no nosso script. Então eu estou dizendo que quando clicar nesse botão eu quero que faça isso. E aí se eu vim aqui e dar um clique aqui em trocar cor do fundo, tcharãs, a cor do nosso fundo foi alterada. E aí, gostou de aprender os primeiros conceitos de JavaScript? Sensacional, né? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para aprender muito sobre programação web. E se você quiser ir a fundo, se tornar um programador completo, tem aqui o meu curso online completo que vai te ajudar a aprender não só JavaScript, mas diversas outras linguagens de programação. Forte abraço e até a próxima. Valeu!